Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com desenho topográfico, mais especificamente sobre o desenho de curva de nível em levantamentos com distribuição irregular dos pontos, que a gente chama de malha irregular. Vamos lá. Bem, antes de mais nada, o que são curvas de nível, né? Só relembrando, elas são linhas que nós desenhamos no papel e permitem representar a variação vertical do terreno. Elas também são chamadas de isolinhas. Então, aqui no papel, essas linhas, ao longo dela, a cota ou altitude, depende do que está sendo representado, vai ser sempre a mesma. Então, ao longo desta linha, a cota é a mesma. É como se você fizesse um fatiamento da superfície. Aqui a gente tem um exemplo de um morro, e aonde essa lâmina toca na superfície, nós temos uma linha, e essa linha é representada no papel. E essa linha tem algumas características, né? Que uma isolinha, ela nunca cruza ou toca outra isolinha. Elas estão afastadas justamente por representar essa variação vertical do terreno. Obviamente, quanto mais próximas estiverem, maior a declividade do terreno, porque em uma distância horizontal menor, o meu terreno teve uma variação vertical maior. Além disso, as curvas de nível elas não podem surgir no meio do desenho, ou simplesmente parar. Ela tem que entrar no desenho e sair. Ou então ela faz uma curva fechada, que é o que acontece nos topos de morro e depressões. Aqui nós temos um morro, você pode ver que o topo do morro ele forma uma curva de nível fechada. E a diferença de cota entre uma isolinha e outra também é chamada de equidistância vertical. Então, quando você for elaborar um desenho topográfico, você vai sempre especificar qual é a equidistância vertical das suas isolinhas ou das suas curvas de nível. É uma informação que deve ser especificada junto com escala e demais informações. E como que nós vamos desenhar essas curvas de nível? Nós temos um levantamento. Nesse levantamento nós temos as coordenadas x, y e z dos pontos. Vocês já desenharam isso, já está tranquilo. Aí nós vamos calcular os valores entre os pontos medidos, que é o que nós chamamos de interpolação. Então, entre os pontos medidos eu consigo calcular qual a variação vertical do terreno. E ao longo desta variação, nós calculamos exatamente a posição aonde vai passar essa curva de nível. Parece confuso, mas não é, bem tranquilo. Como é que a gente faz essa conta? A gente descobre aonde vai passar uma curva de nível. Primeiramente, nós temos o nosso desenho 2D já realizado no papel milimetrado. Aqui, caso vocês precisem, estão as coordenadas de todos os pontos desse desenho aqui, coordenadas x, y e z, ok? E a primeira etapa, nós vamos ligar os pontos formando triângulos. Então, eu vou ligar cada um destes pontos fechando triângulos. Vai ficar dessa maneira aqui. E entre os pontos medidos, eu consigo agora, ao longo desta linha roxa, né, que é o lado do meu triângulo, calcular como está sendo a variação vertical. Uma coisa importante é uma recomendação, tá? Não é uma regra, que você sempre deve buscar ligar os pontos formando triângulos com os menores lados possíveis, né? Ou triângulos mais próximos de um triângulo equilátero. Quando você liga assim, né, muitas vezes você acaba não conseguindo representar tão bem. A sua curva de nível vai ter que fazer um desvio muito grande quando passa por aqui. E isso pode não representar a realidade. Claro que essas recomendações baseiam-se na situação que o profissional de campo fez a medição correta de todos os pontos que eram necessários, que eram suficientes para representar o terreno. Geralmente nós temos problemas com curvas de nível com angulações muito estranhas, né? Quando o pessoal de campo não faz a coleta de todos os pontos que eram necessários. Na hora de calcular, falta informação e essas curvas de nível ficam com uma disposição estranha. Ela salta aos olhos que não tem alguma coisa estranha ali. Geralmente é uma falta de pontos coletados em campo. Mas vamos lá. Primeiro passo, depois de você desenhar aqui os seus triângulos, eu tenho que saber quantas curvas de nível tem no meu desenho. Isso depende da variação vertical dos dados e da equidistância, que é aquele parâmetro que nós já especificamos antes, né? De quantos em quantos metros de variação vertical eu vou representar a curva de nível. Tá? Ela é uma representação. Nos nossos dados, a menor cota é 9,30 e a maior cota é 11,55. A especificação desse exercício aqui, uma equidistância vertical de meio metro. Ou seja, acima de 9,30, que é a minha menor cota,
múltiplos de meio metro, eu vou ter 9,50, depois 10, 10,50, 11, 11,50. O próximo seria 12, mas não vai ter 12 metros de cota nos meus dados, porque a minha maior cota é 11,55. Então, essas são as cotas das curvas de nível. Nós fazemos a análise para cada curva individualmente, tá? Tem pessoas que preferem analisar entre os pontos, entre o P1 e P2, o que que passa aqui, quais curvas que passam aqui, e fazem todas as curvas de uma só vez. Eu prefiro fazer uma curva de cada vez, tá? Para não ter erro. Então nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, com a curva de nível 10,5. É a que nós vamos começar o exercício. 10,5 eu vou verificar no perímetro da minha área em qual região eu tenho dois pontos entre os quais vai passar o valor 10,5. Olha só, aqui eu tenho 11,55 e 10,75. Os dois valores estão acima de 10,5. Aqui, ó, ponto 1 e ponto 6. Ponto 1 é cota 10. Ponto 6, 10,75. Opa, 10,5 passa entre esses dois. Eu faço um traço, só para representar. Daqui, ele tem que ir para um dos dois lados do triângulo, obrigatoriamente. Então, aqui eu tenho a cota 10 e 9,56. Não está nesse intervalo. 9,56, 10,75. Opa, está aqui. Ela passa por aqui. Não sei exatamente aonde, mas em algum lugar aqui ela vai passar. O momento é só de representar aonde essas linhas vão passar aproximadamente. Depois nós faremos o cálculo. Partindo daqui, 10,75, 10,22. Opa, está nesse intervalo. Daqui ele poderia sair do meu desenho ou vir aqui para o lado direito. 10,22, 11,55, passa aqui também. Depois, 10,22, 10,65, passa aqui. Agora, vai para cá ou para cá? Vamos aqui, 10,65, 9,75, passa aqui. Agora, será que vai sair do desenho ou vai voltar? Ó, tem um 10,26, 10,65, ele ainda passa nesse intervalo, olha só. Está contornando esse ponto quase. E vai finalmente sair do nosso desenho, passando entre os pontos P8 e P9. Então, nós sabemos que a nossa curva de nível vai percorrer este caminho. Exatamente aonde, eu ainda não sei, mas eu sei que vai passar nesses triângulos. Ok. Agora, entre cada dois pontos, né, a cada dois pontos que formam a lateral de um triângulo, nós vamos fazer uma análise. Essa análise, né, que é para cada alinhamento, nós vamos considerar vértices A e B. Então, aqui, por exemplo, o meu vértice A vai ser o P01. Então, P01 eu vou chamar de A e o P6 é o B. Eu calculo a diferença de x, y e z entre os pontos. Eu tenho a tabela com as coordenadas, é tranquilo. Com a diferença de x e de y, eu consigo calcular a distância horizontal entre esses dois pontos, usando Pitágoras, né? Tranquilo também. O desnível entre esses dois pontos, perdão, o desnível entre um destes dois pontos e a cota desejada. Lembrando que nós estamos trabalhando com a curva de nível de cota 10,5. Então, a minha curva de nível ela está meio metro acima do P01, porque aqui é cota 10, e a minha curva de nível é cota 10,5. E ela também está 0,25 metros abaixo do P06. Eu tenho que usar um destes dois valores. Esse critério, quem é a minha referência, se é o P01 ou o P06, é muito importante. Muita gente erra isso, tá? A recomendação é que você use o seu vértice A como referência, tá bom? Mas não é regra. Se você quiser usar o vértice B, tudo bem, não tem problema. Dito isso, né, você vai calcular, você já tem a distância horizontal entre esses dois pontos, já tem o desnível. Com esses dois valores, você calcula exatamente a distância horizontal entre o ponto escolhido e a curva de nível. É possível calcular exatamente qual a distância a partir do P01 que a minha curva de nível vai passar no lado do triângulo. A distância exata, não aproximadamente, não uma noção, mas exatamente aonde vai passar a curva de nível. Exatamente aonde, ao longo desta lateral do triângulo, o meu terreno vai ter exatamente aquela cota, certo? Aí você marca esse local exato e para ter esse controle da marcação, você usa o escalímetro. Escalímetro, tá, gente? Não é régua, é na escala de trabalho. A gente está trabalhando com distância horizontal, aonde vai passar a cota, ok?
E realizando os cálculos de todos os alinhamentos, você vai ligar os pontos na posição exata agora, não mais aproximada, desenhando as curvas de nível. Então essa é a sequência. Para facilitar, eu fiz essa planilhazinha aqui. E aqui nós temos a vista horizontal, vendo o nosso terreno de lado, o ponto A e o ponto B. A partir de uma semelhança de triângulos, a proporção entre a distância horizontal do ponto A para o B e o desnível, é o zão, do A para o B, ó, dzão sobre zão é igual dzinho sobre zzinho. Lembrando que esse dzinho, que é o que eu quero calcular, e o zzinho, que é o desnível do ponto para a curva de nível, aqui é onde vai passar a curva de nível. Estou olhando meu terreno de lado. Posso usar como referência tanto o ponto B quanto o ponto A, ok? No nosso exemplo, P01, cota 10. Aqui as coordenadas x e y do P01, que eu associei ao meu ponto A. P06, cota 10,75, e aqui as coordenadas x e y. Para calcular o dzão, que é a distância entre eles, eu ainda coloquei aqui, ó, delta x, delta y, para ficar bem simples. O que é delta x? É o x do B menos o x do A. No nosso caso, 106 menos 95, vai dar quanto? 11. Repete para o y. Y de B menos y de A. 116 menos 111. Vai dar 5,48. Em seguida, delta z, que é o z do B menos o z do A. 10,75 menos 10, 0,75 metros. Então, até agora, eu só estou analisando os dois pontos que formam a lateral do meu triângulo. Ok? A distância entre esses dois pontos é o Pitágoras, né? Eu pego o Δx e elevo ao quadrado, somo com ΔY ao quadrado e tiro a raiz. Aqui os valores de Δx e ΔY. Resultado, os nossos pontos estão a 12,36 metros de distância um do outro. Aí agora nós chegamos aqui no diagrama lateral, que eu preciso saber o desnível entre o meu ponto de referência e a minha curva de nível. O zzinho é o desnível do ponto de referência para a curva de nível. No nosso caso, a curva de nível tem cota 10,5. Vou representar a linha na qual o meu terreno vai ter altitude 10,5. Se eu usar o A como referência, vai ser o z do A menos 10,5. Se eu for usar o B como referência, vai ser z do B menos 10,5. E aí, isso permite essas duas interpretações. Tem que tomar muito cuidado. Qual que é o maior problema? A pessoa calcula usando o zzinho aqui, né, do B e usa a distância encontrada para medir a partir do A com o escalímetro, lá na hora de marcar a curva de nível. Então, sempre tem que tomar cuidado. O zero do escalímetro vai no ponto que você utilizar o Z aqui para encontrar o Zzinho. Tá? Então, quem é a minha referência aqui do desnível? É o A ou é o B? Como exemplo, eu peguei aqui, ó, deu meio. Ou seja, eu vou zerar o meu escalímetro, vou colocar ele aqui para medir, no P01, porque a cota dele é 10 e eu vou marcar a curva de nível de cota 10,5. Colocando na formulazinha que a gente encontrou a partir de semelhança de triângulos, o Dzinho, ou seja, essa distância aqui, ó, vou até escrever nela, ó, caneta. Essa distância aqui exatamente, que é o Dzinho, ela é igual ao Dzão vezes o Zzinho, resultado dividido pelo Zzão, que é o ΔZ. Olha só, 12,364 vezes 0,5, tudo isso dividido por 0,75, vai dar 8,24. O Dzinho é 8,24. Beleza. O que eu faço com esse 8,24? Né? A gente já falou, mas é bom sempre relembrar. Né? Então, com esse 8,24, você vai medir com o escalímetro a distância a partir do ponto de referência vertical. Geralmente é o ponto A, nada impede que você use o B, mas recomendo usar o A, porque aí fica padronizado. A partir do ponto A, na minha escala de trabalho, eu vou medir exatamente aqueles 8,24.
meço 8,24 e marco o local exato aonde a curva de nível vai passar. Exato, não é mais aproximado. E você repete isso para todos os outros alinhamentos, aonde a nossa curva de 10,5 vai passar. Próxima etapa seria fazer o mesmo procedimento entre o P06 e o P02, porque a curva de nível 10,5 vai passar por aqui. E depois na próxima lateral do triângulo, na outra e assim sucessivamente. Terminei a curva de nível 10,5, faz para as outras. Verifica 9,5, 10 e assim sucessivamente. O seu resultado vai ser esse aqui. Só uma observação, nessa figura aqui a equidistância está de 0,25. Observe que eu tenho a cota 9,5, depois a 9,75. No exercício, basta fazer com curva de nível a cada meio metro. Então, vai passar essa curva aqui, 9,5, depois a curva de nível 10, 10,5, olha só. Nós calculamos apenas esse ponto aqui. Tem que calcular esse, todos os demais. Depois 10,5 e 11, e a 11,5 vai ficar só um pedacinho aqui em cima. Então essas são as curvas de nível calculadas a partir desses dados que estão disponíveis para esse exercício, ok? Então o exercício é que vocês calculem as curvas de nível com equidistância de meio metro para esses dados que foram fornecidos. Muito obrigado e até a próxima aula.